Estamos vivendo por mais tempo. O envelhecimento é um processo contínuo, natural e gradativo do nosso organismo. E à medida que o tempo passa, é comum surgirem algumas doenças que normalmente estão ligadas a este fator. Dentre elas, o HPB, hiperplasia prostática benigna, uma doença relacionada ao envelhecimento e que pode afetar a qualidade de vida dos homens. Neste educativo, vamos saber mais sobre o HPB, hiperplasia prostática benigna, e começamos entendendo o que é a próstata e sua função. Próstata é uma glândula, assim como qualquer outra glândula do organismo, sua função é produzir secreções. Então, a tireoide é uma glândula, o pâncreas é uma glândula, a próstata também é uma glândula, e é uma glândula que faz parte do sistema geniturinário, e sua principal função, então, é produzir mais ou menos 40 a 50% daquilo que a gente ejacula. A próstata é uma glândula presente apenas nos homens, localizada na frente do reto, abaixo da bexiga, envolvendo a parte superior da uretra, canal por onde passa a urina. A próstata fica localizada na pelve masculina. Ela, entretanto, tem uma posição bastante caprichosa, porque ela fica abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, que é justamente o canal que conduz a urina da bexiga para fora do corpo, anterior ao reto. Então, ela envolve, assim como envolvendo o meu dedo, o canal da urina, e logo atrás está o reto. Então, dessa forma que nós examinamos a próstata através do exame de toque. O tamanho da próstata está relacionado com o HPB e pode variar com a idade. Então, uma próstata normal, e eu vou botar o normal entre aspas, é uma próstata de 25 gramas, tamanho de uma noz. Mas é muito comum a gente ver lá nos laudos de ultrassonografia, próstata anormal, maior do que 25 gramas. Na verdade, a partir dos 40 anos, toda a próstata cresce. Então, a gente não deveria levar tanto em consideração a questão do tamanho, porque quem é aquele ditado, o tamanho não é documento, muitas vezes ele serve para a próstata. Todo homem, a partir dos 40 anos, vai apresentar crescimento da próstata. Em alguns ela vai crescer mais, em outros ela vai crescer menos, em alguns vai dar mais sintomas, em outros vai dar menos sintomas. Agora vamos entender o que é o HPB, hiperplasia prostática benigna, que acomete os homens ao envelhecerem. O termo HPB, ele se refere à hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata. É um fenômeno universal. Todo homem, se viver o suficiente, vai ter hiperplasia prostática benigna. Então, se a gente for no serviço de verificação de óbitos e for avaliar homens que morreram de diversas causas não relacionadas à próstata, na faixa de 80 anos todo mundo tem hiperplasia prostática benigna. Então esse é um diagnóstico histológico, isso quer dizer que se eu pegar a próstata e eu submeter a uma análise de uma biópsia, uma avaliação histológica da próstata, eu vou encontrar esse crescimento benigno da próstata em todo mundo. Agora, por que alguns têm sintomas e outros não? São vários fatores que a gente pode falar mais adiante. A causa exata da HPB não é conhecida. Mas existem relações com as mudanças hormonais que o organismo do homem sofre ao ficar mais velho. Existem uma série de teorias, nós não temos exatamente ao certo por que essas células começam a aumentar. Então existem teorias que envolvem a questão hormonal, existem teorias relacionadas à parte genética, tudo isso compõe certamente do ponto de vista multifatorial para que a próstata comece a crescer. Mas a gente não sabe exatamente porque tem um start que a próstata começa a crescer, mas fato é que a partir dos 40 anos a próstata começa a crescer. Faz parte do envelhecimento do homem esse crescimento. Uma dúvida comum é se hábitos inadequados de vida podem causar o HPB. Eu diria que hábitos de vida não causam HPB, mas hábitos de vida podem interferir nos sintomas causados pelo HPB. Então, por exemplo, indivíduos que tomam muito líquido antes de dormir, esses indivíduos eventualmente vão ter sintomas urinários durante a noite. Quem toma muito café, quem toma muito álcool, essas substâncias são irritativas para a bexiga, faz com que a bexiga tenha uma excitabilidade maior e causa algumas contrações da bexiga que vão repercutir em sintomas urinários. Então eu não diria que os hábitos de vida causam HPB, mas os hábitos de vida eventualmente interferem nos sintomas que são associados ao HPB.
Pode-se dizer que existe um grupo de risco para HPB? O grupo de risco para ter hiperplasia prostática benigna é, em primeiro lugar, os indivíduos numa faixa etária superior a 50, 60 anos. Tá? Dificilmente alguém com 40 anos tem uma HPB clinicamente relevante. E o segundo grupo de risco é dos indivíduos que têm histórico familiar de ter doença da próstata, no caso de hiperplasia prostática benigna, e sintomas urinários com necessidade de tratamento. Então, esses são os indivíduos que são o fator de risco. E, claro, todo homem, se viver o suficiente, vai eventualmente desenvolver HPB, pelo menos histológica, isso é, se eu fizer uma biópsia, eu vou encontrar um crescimento benigno da próstata. Isso não quer dizer que ele vai ter sintomas ou necessidade de tratamento. Um esclarecimento se existe associação de HPB com outras doenças. HPV pode eventualmente estar associado a outras doenças, mas são dados ainda da literatura não tão robustos. Então, indivíduos obesos talvez tenham mais sintomas urinários, indivíduos com síndrome metabólica, né, aqueles hipertensos, diabéticos, com dislipidemia, com aumento do colesterol, também talvez tenham um maior risco. E existe uma herança genética, então indivíduos que vêm de famílias de homens que têm uma próstata aumentada têm também um risco maior de ter essa próstata aumentada. O HPB é uma doença silenciosa e inicialmente não manifesta muitos sintomas. Mas os homens devem ficar atentos a alguns sinais do trato urinário que servem de alerta. O HPB, antigamente falava-se sobre os sintomas de HPB atribuindo como prostatismo, que seriam sintomas relacionados à condição da micção no homem. Entretanto, atualmente, esse termo mudou, uma vez que uma série de condições pode alterar esse padrão de micção. Então, entende-se por sintomas do trato urinário inferior. O que seriam esses? Seriam sintomas relacionados à micção, uma vez que a micção compreende o armazenamento da urina pela bexiga e o esvaziamento deste conteúdo. Então, aquele homem que tem problemas no armazenamento, que representa por aumento da frequência, ele não consegue armazenar grandes quantidades, acorda à noite para urinar, urgência, eu tenho que ir correndo para o banheiro, são sintomas relacionados ao armazenamento vesical. E sintomas relacionados ao esvaziamento, então eu tenho jato fino, eu faço força para urinar, tenho dificuldade para esvaziar, sinto que não esvazio completamente. Então, esses são sintomas relacionados ao esvaziamento. E a hiperplasia prostática é um dos fatores que pode determinar esse tipo de sintoma. Vale reforçar os sinais e sintomas do HPB. Dificuldade para começar a urinar. Fluxo urinário fraco ou um jato urinário que interrompe e recomeça. Gotejamento no final da micção. Incapacidade para esvaziar completamente a bexiga. Vontade de urinar novamente logo após terminar de urinar. Desenvolver o hábito de acordar à noite para urinar. Urgência para urinar. Dor durante a micção. Dissúria. Presença de sangue na urina. Os sintomas de HPB que eu tive foi a quantidade de vezes que eu comecei a acordar à noite e estava prejudicando o sono e minha qualidade de vida. Você é homem, principalmente depois dos 40 anos, e tem sintomas do trato urinário inferior. Quais são eles? Dificuldade para iniciar a micção, demora para o jato sair, um jato muito fraquinho, fino, intermitente, tem a sensação que não está esvaziando bem a bexiga. Ou então, se você acorda muitas vezes durante a noite, vai muitas vezes ao longo do dia no banheiro para urinar, tem que sair correndo, escapa xixi, isso não é normal. É comum, mas não é normal. Então, se você tem qualquer um desses sintomas, procure seu urologista. Algumas vezes, os sinais e sintomas do HPB podem ser confundidos com outras doenças. Certamente que a HPB pode ser confundida com várias doenças. Então, vários problemas que podem afetar o trato urinário podem se manifestar com sintomas iguais aos que a gente vê na HPB. Então, por exemplo, o indivíduo que tem uma infecção urinária crônica, o indivíduo que tem uma prostatite, que é uma inflamação da próstata, o indivíduo que tem uma condição chamada bexiga hiperativa, na qual o problema nada tem a ver com a próstata, e sim com a bexiga, e as mulheres também têm a bexiga hiperativa, e que se caracteriza pelos sintomas de aumento da frequência, acordar à noite para urinar e urgência miccional.
Os tumores de próstata avançados, que eventualmente podem causar uma obstrução da uretra, compressão da uretra e dificuldade para urinar, e várias doenças que podem causar a obstrução da uretra, que não são exatamente na próstata. Então, a gente está falando de estenose da uretra, que é o estreitamento do canal uretral, a gente está falando da obstrução primária do colo vesical e muitas vezes até de doenças neurológicas. Então, algumas doenças neurológicas como Parkinson, que afetam justamente homens na faixa etária de ter problema de próstata, que são homens acima de 60 anos, podem também levar a uma dificuldade miccional que se confunde com sintomas da HPB. O diagnóstico de HPB é feito a partir dos sintomas, análise do histórico familiar e exames solicitados pelo médico. O diagnóstico de HPB basicamente é a história clínica e exame físico. Então, você vai conversar com o paciente, entender quais são os sintomas do trato urinário que esse indivíduo tem e no exame físico você vai caracterizar o aumento da próstata. É claro que sempre que possível alguns exames adicionais vão nos reforçar esse diagnóstico e afastar os diagnósticos diferenciais. Então, é importante sempre a gente ter um exame de urina que afaste uma infecção urinária ou a presença de sangue na urina. A gente gosta sempre que possível de ter um ultrassom que vai nos avaliar a bexiga para ver se ela tem sinais de sofrimento, de ter que fazer muita força para urinar. Vai avaliar o tamanho da próstata e a capacidade de esvaziamento vesical. Então, um dos problemas que a próstata, no caso da HPB, pode causar é uma dificuldade para urinar, levando à presença de um resíduo pós-miccional, um volume de urina que fica na bexiga depois que a gente termina de urinar. Eu já fazia o acompanhamento e fiz o exame clínico e um ultrassom para concluir um diagnóstico. Vamos entender o que é o PSA, antígeno prostático específico, e sua importância para o diagnóstico das doenças que acometem a próstata. O PSA é uma proteína que a próstata naturalmente produz. Ele tem uma função fisiológica, que ele é secretado junto ao esperma e ele liquefaz o esperma. Então, o que significa isso? Uma vez ejaculado, o esperma adquire uma condição de gel e aí ele volta a ser líquido para liberar o espermatozoide para que a fecundação aconteça. Quem faz isso é o PSA, então ele tem uma função fisiológica. Uma vez que a próstata tem algum acometimento da próstata, seja por infecção, por crescimento, o câncer de próstata pode produzir isso de maneira desorganizada, então nós temos aí uma alteração, ele é um marcador biológico de que alguma coisa pode estar acontecendo com a próstata. Além do PSA, o toque retal é um exame muito importante para sentir a consistência da próstata, podendo inclusive identificar um tumor. Toque retal faz parte da consulta urológica, faz parte do exame físico. É um exame indolor, barato, né, importante para o nosso sistema único de saúde, que não interfere em absolutamente nada na masculinidade e demora menos de 10 segundos. E o toque retal ele é muito mais fidedigno do que o próprio ultrassom para determinar o tamanho da próstata. Então, o toque retal é sim importante na consulta urológica como um todo e ajuda a gente a diferenciar HPB de câncer de próstata, por exemplo. Se não for tratada, o HPB pode causar danos sérios ao sistema urinário do homem, afetando sua qualidade de vida. O HPB ele pode trazer algumas complicações à medida que a doença ela progride, ou seja, a obstrução ela pode progredir, a resposta à bexiga pode progredir. Então, complicações seriam infecção urinária no homem de repetição, uma vez que existe um resíduo, existe uma dificuldade maior para urinar, um sangramento recorrente, então a próstata ela é uma glândula bastante vascularizada, e isso pode levar a sangramento na urina. Pela dificuldade em urinar, pode ter a presença de cálculos dentro da bexiga, então são complicações que nós podemos observar também. E, em última análise, uma vez que existe uma deteriorização desse mecanismo de saída da urina, pode se comprometer a drenagem da urina que vem dos rins. E isso leva a uma insuficiência renal pós-renal e o paciente pode chegar à diálise por um problema de próstata. Sem dúvida, o crescimento benigno da próstata pode causar sintomas urinários tão importantes que interfiram significativamente na qualidade de vida dos indivíduos. Esse, na verdade, é o principal fator que nos faz tratar, quer seja com remédio,
quer seja com cirurgia, os homens com HPB. Os homens muitas vezes têm um padrão de sono terrível, porque tem que acordar 5, 6, 7 vezes durante a noite. Às vezes homens mais jovens, mas que são muito ativos, têm que interromper suas atividades do dia a dia para ter que sair correndo para ir no banheiro. Não é raro a gente ver homens que andam com uma garrafinha no carro, porque no trânsito não conseguem parar e fazem xixi numa garrafinha. Então, o HPB acaba interferindo na forma como o homem vê o seu cotidiano, né? Eu brinco que às vezes o paciente tem que bolar uma estratégia, todo lugar que ele vai, a primeira coisa que ele faz é ver, putz, ali tem um banheiro. Ele tem que ficar sempre atento, porque às vezes tem que sair correndo, às vezes tem que usar um forrinho, uma fraldinha, alguma coisa desse tipo. Então, sem dúvida, a HPB é algo que interfere potencialmente na qualidade de vida. Um dos sintomas que eu tive antes da cirurgia era de que quando eu ia no banheiro, eu não já saía com a sensação de que a bexiga continuava cheia. Então, isso fazia com que tivesse que voltar várias vezes durante o dia, inclusive. Uma dúvida comum é se o HPB, a hiperplasia prostática benigna, está relacionada com o câncer de próstata. Existem alguns estudos que sugerem uma correlação leve entre essas duas doenças, mas eu acho que assim, do ponto de vista geral, especialmente para o público leigo, fora da academia, a gente pode seguramente dizer que são doenças separadas. Certamente uma não vira a outra, tá? E certamente a gente vai encontrar HPB na maioria dos indivíduos que têm câncer de próstata. Então, a gente sabe que a HPB é um fenômeno quase universal nos homens, tá? Que vai acontecer em quase todos os homens na faixa etária acima de 70 anos. Tá? Então, quando eu encontrar um indivíduo com um câncer de próstata nessa faixa etária, se eu procurar, eu também vou encontrar uma hiperplasia prostática benigna. Mas não há uma relação de causa e efeito. Um não leva ao outro, eles não estão relacionados. Agora, um esclarecimento: se o HPB interfere na sexualidade. O HPB ele não vai afetar diretamente a sexualidade do homem, uma vez que o crescimento da próstata não vai impactar sobre a ereção ou sobre a libido, nada disso. Entretanto, o tratamento do HPB muitas vezes pode impactar sobre a função sexual. A fertilidade também é uma dúvida relacionada ao HPB. A fertilidade no HPB ela não vai ser afetada diretamente, mas quando se pensa no tratamento do HPB, que pode ter um impacto sobre a ejaculação ou não ejaculação, aí sim vai ter um impacto sobre a fertilidade. Então ele não é um impacto direto, um impacto sobre o espermatozoide, mas quando se tem um impacto na ejaculação, isso aí vai comprometer certamente a fertilidade no homem. Não existe cura para HPB, a hiperplasia prostática benigna, que é o tumor não canceroso, benigno, mais comum no homem. Mas, felizmente, existem tratamentos eficientes para este problema urinário, inclusive tratamentos não cirúrgicos. HPB, por si só, não precisa ser tratado. A gente não trata tamanho de próstata. A gente trata sintomas causados pelo aumento do volume da próstata. Sempre que existam esses sintomas, a gente precisa entender a intensidade deles, o quanto esses sintomas interferem na qualidade de vida daquele indivíduo, e se esses sintomas forem muito acentuados, estiverem interferindo de maneira importante na qualidade de vida, aí sim a gente pode propor tratamentos que vão desde mudança de estilo de vida, passando por medicações, associação de medicações, até chegar nas cirurgias. As principais abordagens de tratamento para HPB são cirúrgica e medicamentosa. Abordagem cirúrgica. A gente reserva a cirurgia do crescimento benigno da próstata para aqueles casos mais avançados, né? Então, são geralmente pacientes que tentaram tomar medicação, mas falharam o tratamento medicamentoso, ou seja, mesmo tomando remédio, continuaram com sintomas importantes. Pacientes que tiveram efeitos colaterais às medicações, né? Então não conseguiram fazer o tratamento adequado porque tinham efeitos colaterais relacionados aos remédios. Ou então aqueles casos de complicações do HPB. Acometimento do trato urinário superior, ou seja, insuficiência renal, porque o rim não está conseguindo escoar a urina adequado de tão cheia que está a bexiga. Retenção urinária, infecção de repetição, pedra na bexiga e sangramento importante.
Nessas situações, a gente tem indicação de operar a próstata. Na abordagem cirúrgica, existem vários tipos de procedimentos. Então, quando a gente fala de tratamento cirúrgico de HPB, classicamente, até a década de 80, 90, a gente estava falando de dois grandes tipos. Existiam as cirurgias pelo canal da urina, chamadas de RTU de próstata, ou ressecção transuretral da próstata, onde a gente vai tirando fragmentos da próstata. É uma cirurgia pelo canal, minimamente invasiva. E existia a cirurgia com corte, geralmente para próstatas maiores, onde a gente também tirava ali o miolo da próstata. Hoje, existem técnicas significativamente mais modernas, por exemplo, a enucleação endoscópica da próstata, onde a gente tira praticamente o miolo como um todo, mas utilizando o laser. E existem técnicas que a gente chama de MISTs, que são Minimally Invasive Surgical Treatments, são ainda mais minimamente invasivas, que é para alguns pacientes bem selecionados, onde a gente pode fazer esse procedimento até ambulatorialmente, né? Então, esquema de day hospital, o paciente entra, chega, faz, vai embora no mesmo dia. Existe o vapor de água, existem os lifts prostáticos, existem alguns stents temporários que são colocados na próstata. Então, fazer cirurgia para HPB, na verdade, a gente tem um leque de opções. Eu costumo dizer que é uma terapia à la carte. Então, o urologista tem um menu onde ele pode escolher cirurgia robótica, cirurgia laser, raspagem da próstata, MISTs, e aí a gente, para cada paciente, vai poder chegar à indicação da melhor alternativa para aquele determinado indivíduo. Abordagem medicamentosa. Hoje em dia existem vários tratamentos para a gente melhorar o paciente que tem uma HPB. Em alguns indivíduos, a gente dá um tratamento com medicamentos chamado alfa-bloqueadores, que relaxam a musculatura da próstata, relaxam a tensão da próstata e com isso promovem um esvaziamento melhor, um fluxo de urina melhor. Existem outros medicamentos que reduzem o volume da próstata. Então a próstata tem 60 gramas e com os remédios pode diminuir até 20%, 30% desse volume, né? Então esse tipo de tratamento geralmente é oferecido para homens que têm uma próstata bem volumosa e para os quais a gente acredita que reduzir o volume vai melhorar os sintomas no longo prazo. Esses são tratamentos de mais longo prazo. Existem outros medicamentos que a gente dá principalmente para melhorar alguns sintomas específicos, como o sintoma de urgência miccional, o sintoma de noctúria, que também podem ser associados. Então, hoje em dia, existem pacientes que se beneficiam de um tratamento com um único medicamento, outros com 2 medicamentos e, em alguns casos, com 3 ou mais medicamentos. Isso a gente tem observado também em outras condições crônicas, como hipertensão, diabetes, em que muitas vezes a gente precisa de uma combinação de medicamentos para ter o efeito máximo. O tratamento que eu fiz na época foi a cirurgia. Eu passei na sequência bastante tempo sem nenhum sintoma. E quando eu comecei a sentir novamente que eu estava acordando à noite com mais frequência, estava de novo atrapalhando o sono, fiz outros exames, outro exame de ultrassom e a próstata voltou a aumentar. E estou tratando no momento só com medicamento. Alguns medicamentos para tratar HPB podem apresentar efeitos adversos. Os efeitos adversos dos medicamentos para HPB são variados. Então, existem alguns tratamentos que podem afetar a capacidade de ejaculação, existem outros que podem afetar a libido ou mesmo o desempenho sexual. Alguns medicamentos podem dar uma certa queda de pressão e outros podem dar algum sintoma tipo alguma gastrite. A gente pode dizer que, de maneira geral, os tratamentos para HPB são muito seguros, que os efeitos adversos que são intoleráveis são muito incomuns, tá? Mas a gente sempre tem que estar atento à presença de efeitos que possam comprometer, seja a qualidade de vida do paciente, seja até sintomas mais desagradáveis. Outra dúvida é se medicamentos para disfunção erétil ajudam a tratar HPB.
Nós temos medicamentos que são utilizados de maneira concomitante no tratamento do HPB e da disfunção erétil. O mecanismo de ação ainda é um pouco controverso, no sentido de que nós tenhamos aí algumas imbricações, talvez, do ponto de vista da própria fisiopatologia da disfunção erétil com a hiperplasia prostática benigna, pensando em condições que levem aí a aterosclerose, que vão levar à disfunção erétil. Então, a gente não tem ao certo o mecanismo de ação desses medicamentos sobre a próstata, mas sabe-se que tem receptores na bexiga e os pacientes relatam melhora dos sintomas relacionados à micção com o uso desses medicamentos também. E atenção sobre tratamentos milagrosos para a próstata. É muito comum nos dias de hoje, a gente, principalmente com as mídias sociais, ver anúncios de medicações milagrosas, fórmulas que só o determinado doutor fulano desenvolveu, protocolos XYZ. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. HPB é uma afecção estudada a longa data, amplamente estudada, onde a gente tem medicina baseada em evidência que suporta o uso de determinados tratamentos, mas que não consegue ter uma evidência robusta para poder indicar outros tratamentos. Dentre esses estão os fitoterápicos, por exemplo. A gente tem algumas drogas com resultados contraditórios, vamos dizer assim, e com estudos que não são grandes o suficiente, não tem um nível de evidência alto o suficiente para que a gente indique rotineiramente. Então, sal-palmeto, serenoa repens, vitaminas, esse tipo de coisa, em princípio, não traz grande benefício para os homens que têm sintomas do trato urinário inferior. Então, se você tem sintomas do trato urinário inferior, em vez de acreditar num anúncio de internet que tem um viés totalmente comercial, melhor consultar o seu urologista para que ele possa te explicar os prós e os contras de cada tipo de tratamento. E um alerta para os homens mais velhos a não se acomodarem com sintomas urinários que estejam atrapalhando sua qualidade de vida. Eu acho que é importante a gente fazer um alerta de que ter sintomas urinários, não pontualmente, mas eu digo, no dia a dia, nunca é normal. Nunca é normal. Então, se o indivíduo está tendo, por dias ou semanas, um sintoma de dificuldade para urinar, de sensação de que não esvazia bem, de que tem que ir no banheiro muitas vezes, de acordar várias vezes para urinar, aquela que você sabe que quem te acordou foi a bexiga, não foi uma insônia, não foi um problema outro. Então esse indivíduo não deve ficar esperando o problema piorar, ele deve procurar acesso, porque a gente sabe que isso pode significar uma infecção urinária, uma doença da próstata e outros problemas da saúde que têm um impacto importante na saúde do indivíduo. Outra dúvida comum é se existe prevenção para HPB, hiperplasia prostática benigna. A prevenção é complicada quando entende-se que ela é um processo natural relacionado ao envelhecimento. O que pode se fazer é prevenir as complicações relacionadas ao HPB. Então, esse paciente deve ser acompanhado de perto. Pacientes que apresentam sintomas leves, muitas vezes eles não vão evoluir com complicação, mas eles devem ser acompanhados para que nós possamos justamente aí intervir frente a situações de infecção, situações de cálculo e para que não se chegue aí à situação de insuficiência renal e diálise. Então, prevenir o crescimento prostático benigno certamente é algo que a gente ainda não consiga fazer de maneira tão efetiva, mas prevenir a complicação num acompanhamento regular, talvez esse seja o nosso melhor papel. Um esclarecimento sobre alimentação e HPB. Eu costumo dizer que tudo que faz bem para o coração faz bem para a próstata. Então, uma dieta que não seja muito hipercalórica, uma dieta que não seja muito rica em gordura animal, um consumo alto de frutas, legumes, vegetais, derivados da soja, tudo isso, em princípio, ajuda a próstata. Por outro lado, a gente não tem nenhum dado muito robusto na literatura que diga que só a alimentação é suficiente para tratar os sintomas miccionais, principalmente quando eles são moderados a severos. Os sintomas leves, a gente pode adotar essas mudanças de estilo de vida, como atividade física, controle do peso, e muitas vezes esses homens ficam estáveis e não precisam iniciar
nenhuma medicação. Eu diria que o mais importante é a gente evitar situações que pioram os sintomas urinários. Mais do que usar alguma coisa para tratá-los, evitar situações que fazem piorar os sintomas urinários. Por exemplo, café, os refrigerantes derivados de cola, álcool. Essas substâncias, elas são irritativas para a bexiga, fazem com que os sintomas fiquem mais exacerbados. Às vezes, uma das principais queixas que o homem pode ter é o aumento da frequência urinária durante a noite. Acordar 3, 4, 5, 6 vezes durante a noite. E às vezes, mudando o hábito alimentar no período antes de dormir, acaba fazendo com que a gente alivie esses sintomas. Então, às vezes o homem toma vários remédios antes de dormir, para isso toma 2, 3 copos da água. Ou então janta muito perto de dormir e janta sopa, ou come uma melancia de sobremesa, ou alguma fruta que é muito rica em água. Com isso, os sintomas vão acabar piorando. Então, é super importante a gente conversar com os homens como é que é a rotina alimentar deles, para tentar identificar pontos que podem ser mudados e melhorados. A informação é uma grande aliada da nossa saúde. Por isso, se você quiser saber mais sobre HPB, hiperplasia prostática benigna, procure o núcleo de saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. SBU, Sociedade Brasileira de Urologia São Paulo, sbu-sp.org.br. Ministério da Saúde, gov.br/saúde/pt-br. Os homens devem se conscientizar da importância das consultas regulares ao urologista, que são fundamentais para a sua saúde. Todo homem deve consultar o urologista a fim de cuidar da sua próstata a partir dos 45 anos de idade, ou se houver qualquer fator de risco para câncer de próstata, como por exemplo os pretos ou aqueles indivíduos que têm histórico familiar de câncer de próstata, esses cuidados devem começar ainda mais precocemente aos 40 anos de idade. Então, essa é uma recomendação geral da Sociedade Brasileira de Urologia, que visa fazer o rastreamento, a detecção precoce do câncer de próstata, mas nessa consulta a gente vai acabar conversando muito também sobre sintomas urinários e muitas vezes identificando o HPB, o crescimento benigno da próstata. Fora isso, se por acaso o homem não tem o seu urologista e não frequenta o seu médico habitualmente, caso ele desenvolva sintomas do trato urinário inferior, quer seja acordar muito à noite para urinar, ir no banheiro com muita frequência durante o dia, ter que sair correndo para fazer xixi, escapar xixi, ter dificuldade para iniciar o jato ser muito fraquinho, ser intermitente ou não esvaziar bem a bexiga, se tiver sangramento urinário ou infecções urinárias de repetição, em qualquer um desses cenários, o homem deve consultar seu urologista. Sim, é fundamental que os homens façam o controle anual para evitar que outras doenças possam aparecer junto com o aumento da próstata. Viver mais tempo é um objetivo de todos, mas é importante lembrar que a qualidade de vida é tão importante quanto a idade. E para isso, a saúde preventiva é fundamental no processo do envelhecimento. Por isso, mantenha hábitos de vida saudável e sua ida ao urologista anualmente. Sua saúde agradece.